A Neide pergunta o seguinte: mais de 120 homicídios em Brasília nesses primeiros meses do ano aí, uma coisa que deixa todo mundo assustado, né? E na maioria desses crimes o envolvimento de menores. Aí ela pergunta aqui: secretário, a polícia não estaria assim enxugando o gelo ao prender esses menores e logo após eles saírem para a rua de novo? Tem sim. Vai no mesmo caminho que a gente estava dizendo sobre a legislação que prevê essa quantidade de benefício. A questão do menor é uma questão que também está merecendo uma discussão pelos números, pelas estatísticas, pelo perfil dessas pessoas que estão cometendo crimes no Distrito Federal, e não só aqui no DF, em todo o Brasil a gente vê esse tipo de reclamação. A gente faz uma vez por mês aquela reunião do Colégio Nacional de Secretários de Segurança, e em todo lugar está havendo realmente esse questionamento a respeito do menor que comete crimes de tamanha gravidade e fica impune porque é menor. E muitas vezes comete o crime porque é menor. E muitas vezes serve de instrumento para maiores de idade, para que eles cometam os crimes em nome desses maiores. E há, por exemplo, um fenômeno interessantíssimo. Aqui no ano passado, a partir do mês de setembro, o número de menores que estavam cometendo sequestro e relâmpago começou a se aproximar muito do número de maiores. Então, quando nós chegamos em outubro, houve uma inversão dessa lógica. Os menores superaram o número de maiores no cometimento de crimes de sequestro e relâmpago. Aí você vai fazer uma análise criminal do fenômeno, o que está acontecendo é o seguinte: os maiores que estão presos acabam utilizando o serviço dos menores que ficaram na rua. E esses menores muitas vezes passam, eles mesmos, não mais a se virem de instrumento, mas a liderar quadrilhas de menores, ou às vezes até menores liderando maiores, cometendo crimes e de imensa gravidade. Na maior parte das vezes, eles são mais inconsequentes do que o adulto. Eles põem para moer, como se diz, né? Os caras não têm pena não da vítima. Tem menor aí com 14 anos de idade, e com 7, 8 homicídios nas costas, e se escondendo da punição pelo fato de ser menor. E mata, às vezes, com uma irresponsabilidade absoluta, uma frieza, até porque o menor muitas vezes não tem noção ainda do que é a construção de uma família, Então é algo que realmente nos preocupa muito a quantidade de menores que vem cometendo crime, não só no DF, mas no Brasil inteiro. E aí o Henrique já pergunta aqui: surtiu efeito aquela questão de bonificar os policiais que apreendem as armas? Já surtiu algum efeito isso? Não, pelo seguinte, porque apesar da Polícia Militar e da Polícia Civil apreender uma grande quantidade de armas no DF, nós não lançamos ainda a legislação que vai prever a criação, deve estar sendo assinada por coincidência, O governador deve estar mandando a mensagem ainda hoje. Então quer dizer que os policiais não estão recebendo ainda? Vamos explicar isso direito para você que está ligando o rádio agora. A gente está recebendo aqui o secretário de Segurança, Sandro Avelar. E a questão que o Terra Samba colocou é a seguinte: é que os policiais civis e militares receberiam uma gratificação, pela apreensão de armas, uma arma pequena. Vale quanto um prêmio desse, Sandro? Para uma arma pequena seriam R$400, que seriam divididos pelo policial daquela guarnição. Então, se a PM trabalha normalmente com 3 policiais numa mesma guarnição, eles dividiriam esse valor. Mas uma pergunta que se faz: já não é obrigação do policial de aprender, pegar essas armas? E agora ele vai receber por uma coisa que ele já é obrigado a fazer? Não seria injusto, não? Principalmente com as outras classes de trabalhadores. Isso já vem sendo, em algumas outras categorias, isso já se aplica, Selson? Que é essa gratificação por produtividade. Tem várias áreas profissionais que já trabalham assim, com essa gratificação por produtividade. O que se busca com essa lei, que com certeza será alcançado, não é privilegiar o policial, de forma alguma, é privilegiar a população. O nosso objetivo é retirar armas da rua. O nosso objetivo é diminuir a quantidade de homicídios, que a ouvinte acabou de fazer ali uma consideração. Então o nosso objetivo é atender a demanda da comunidade. Se para isso, nós com um orçamento irrisório, porque o orçamento para poder se fazer esse tipo de combate gratificando o policial, ele é realmente um orçamento bastante pequeno, considerando os valores que são aplicados, às vezes com medidas com menor eficácia. Então, com um orçamento bastante pequeno, a gente vai conseguir um resultado bastante grande. Então, o que se busca é isso, é atender a população. Agora, estimular o policial que está na ponta, que está fazendo esse trabalho de risco, de abordagem, para que ele então atenda ainda melhor
os interesses da população, eu acho que vale a pena o investimento. Agora, só para ficar claro, Paulo, a Polícia Militar e a Polícia Civil são as mais bem pagas do país aqui no Brasil. Agora me diga uma coisa, com relação a esse pagamento dos policiais. Eles reivindicam um reajuste, há uma luta da categoria por melhores condições de trabalho, enfim, e uma série de outras reivindicações, não vou nem dizer assim benefícios. E isso vem se arrastando. Ano passado, né, houve indicativo de greve, né, assembleias e tudo mais. Essa questão está resolvida, secretário? Não é que esteja resolvida, isso aí há sempre um dinamismo muito grande em cima disso, né? Sempre a gente quer dar melhores condições para os policiais, para as demais categorias, e as entidades de classe, naturalmente, de maneira legítima, também fazem esse trabalho de reivindicação. Então há sempre uma movimentação no sentido de buscar melhoras a cada dia. O que acontece é que nós conseguimos, no Distrito Federal, atender a um pleito que era da Polícia Civil, também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, que era acompanhar os reajustes que estavam sendo dados pelo governo federal. E nós conseguimos isso. O governador Agnello, ele prometeu e cumpriu isso, com todas as dificuldades. Nós conseguimos acompanhar o reajuste que foi dado pelo governo federal, em torno de 15,8%, vai ser pago em 3 anos, né, e mantivemos assim esse equilíbrio, né, entre as forças do Distrito Federal e as forças federais. Agora, tem vários outros pleitos que também estão sendo colocados em pauta, que estão sendo discutidos. A reestruturação da carreira da polícia militar. Há uma diferença grande de salário entre os policiais militares e o policial civil, é isso? Há uma diferença considerável, até porque também são corporações com tamanhos diferentes, então para você buscar essa equalização, isso também leva tempo, você não consegue fazer isso do dia para a noite. Mas há um enfrentamento muito transparente, muito direto dessas questões. E um enfrentamento, inclusive, que vem contando com a participação das próprias entidades de classe que representam as categorias, seja da Polícia Militar, ou seja do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Então, com essa transparência que a gente tem certeza que nós vamos alcançar todo o possível. Né? O que for possível fazer, nós iremos fazer e já estamos fazendo. 7h39, André Terra Samba são os cabeças da notícia, ao vivo na FM 104. Mais uma pergunta. Não espeta muito o secretário, não, porque é o seguinte, entendeu? Não, ele trouxe 2 algemas, tem uns caras aqui fora, entendeu? O Catatal tá aqui fora. Oi. Fala, João. João Zisman, do jornal O Guardião. Fala, João. Fazer a pergunta do ouvinte, queria fazer uma pergunta que é uma preocupação do cidadão de uma maneira geral. É evidente que a gente reconhece que a população do DF cresceu demais nos últimos 20 anos, o efetivo das polícias continua o mesmo em número, não são as mesmas pessoas, mas o número é o mesmo. E a gente reconhece também, como cidadão, que as respostas que o governo dá aos anseios da população, na verdade, nunca chegam na hora exata ou no momento que se precisa. Mas assim, secretário, no que diz respeito à segurança, há um clima de insegurança, uma sensação de insegurança por parte da população que está aí nas perguntas, a população está muito preocupada. O que é que se faz para reverter? O que é que está se fazendo para reverter isso? E se justifica esse clima, essa sensação de segurança? João, com certeza não se justifica. É natural. O receio de determinados crimes, como esse que a gente vem falando aqui, o roubo com restrição de liberdade, que vem sendo chamado de sequestro relâmpago, né? Que numa cidade do tamanho que se tornou Brasília, ele acontece, por mais que a gente tente evitar. Então eu volto a dizer, são roubos de carro, com essa quantidade de itens de segurança que os novos carros têm, chaves codificadas e tudo mais. Então aquele ladrão que antigamente ele só furtava o carro, hoje ele não dá conta de furtar. Então ele é obrigado a muitas vezes levar o motorista com ele por um certo momento para poder fugir do local do crime ali e levar o veículo embora. Então isso daí vem sendo chamado de sequestro relâmpago e maciçamente trabalhado dia a dia, né, gerando muitas vezes esse clima de insegurança que, para quem é da área, como eu sou, quem é profissional e que lida com outros estados, conversando permanentemente com secretários de outros estados, a gente vê ainda que Brasília está numa situação absolutamente privilegiada, graças a Deus. Graças a Deus. O tipo de crime que vem acontecendo em outras capitais, e eu não estou dizendo só das maiores, não.
Brasília hoje é a terceira maior. Brasília hoje perde só para São Paulo e Rio de Janeiro. Já passou todas as demais. A população de Brasília hoje, considerando também a do entorno, nós vamos para quase 5 milhões de habitantes. Brasília sem o entorno já são 2 milhões e 600 mil habitantes. Quase 3 milhões de habitantes só no Distrito Federal. Então veja bem, conversando e tendo notícias de outros estados, a gente percebe que o tipo de crime que acontece aqui é um crime que, por mais que nós estejamos lutando para acabar com ele, né? E não vamos aceitar, enquanto houver um crime no Brasil, em Brasília, a gente tem que lutar para que não haja nenhum, independentemente da natureza desse crime, se for mais grave ou menos grave. Mas os tipos de crime que estão acontecendo em outras capitais são crimes horrorosos, né? Latrocínios em locais públicos, homicídios de pessoas que não estão envolvidas com crime, e isso numa frequência muito grande. Tem algumas capitais da República, e eu volto a dizer, não são só as maiores não. Você tem cruzamentos de esquina que o cruzamento é conhecido como aquele é o local onde morreu o fulano. O outro cruzamento que eu estou falando é o cruzamento do local onde morreu o Beltrano. Enfim, se tornam pontos de referência da cidade, os locais onde acontecem homicídios que são bárbaros. Então no DF, eu volto a dizer, esses números que no primeiro momento podem assustar, os números de homicídios, por exemplo, eles envolvem, na sua grande maioria, isso é estatística, isso é análise criminal, mais de 80% das pessoas que vêm sendo vítimas de homicídio estão envolvidas com crime. A maior parte desses 80% com tráfico de entorpecentes. Então o perfil do cidadão que está matando é o mesmo perfil do cidadão que está matando, o mesmo perfil do cidadão que está morrendo, na sua imensa maioria, em mais de 80% dos casos. Aí, claro, vem os crimes passionais, que a gente também já foram aqui hoje mesmo, vocês falaram aqui da mãe que matou a filha com um tesourão. É uma loucura, é o marido que mata a esposa, enfim. Mas isso daí é algo que não se pode atribuir a ausência de segurança pública. A segurança pública ele existe, as polícias estão trabalhando, os crimes estão sendo desvendados, as prisões estão sendo feitas. Esse projeto que agora abrange o Paranoá e o Itapuã, que é o projeto Ação Imediata. Essa ação imediata da Polícia Civil, ele está diminuindo o prazo para identificação e prisão dos autores de homicídios. E isso, em 80% dos casos, a gente está prendendo os homicídios com menos de 6 meses e tirando de circulação. Então veja bem, esse trabalho está sendo realizado, é um trabalho que está sendo realizado com muita seriedade pelas nossas corporações. A população pode ficar tranquila. É claro que a população tem que tomar determinados cuidados, sabendo que hoje a gente vive uma realidade diferente do que a gente vivia há pouco tempo atrás. Se a gente for pegar um período de 20 anos, em 1993, nós tínhamos 1.060.000 habitantes no Distrito Federal. Hoje, exatamente 20 anos depois, nós temos 2.600.000, ou seja, quase que a população triplicou. E o João colocou muito bem aqui. O João falou, as corporações permanecem com o mesmo efetivo, o mesmo número de policiais. Para consertar isso, nós estamos fazendo concursos, o governador Aguinaldo criou 3.500 cargos de policiais militares até 2014. Estarão, se Deus quiser, nomeados. E agora 3.029. Quanto? 3.029. Exatamente. E da Polícia Civil 3.029. Então, foram 3.500 policiais militares e 3.029 policiais civis. Que a lei já foi aprovada, né? E em breve estaremos fazendo concurso para prover esses cargos.